Graça e paz. Minha oração é que Deus abençoe a sua vida ricamente. Os nossos encontros nas quintas-feiras, a partir desta quinta-feira, vão sofrer um pouquinho de alteração em relação ao que nós vimos fazendo até então. Nós temos uma experiência, nós que somos cristãos, temos uma experiência com Cristo. E nós temos duas fases da nossa vida, uma antes de Cristo e outra depois de Cristo. E esses encontros, nós vamos chamá-los de meu encontro com Cristo e minha vida após esse encontro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na sua segunda carta, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, essa vai ser uma experiência interessante, onde eu vou começar contando um pouco da minha história, e depois nós teremos outros irmãos da Igreja Pérola que vão participar desse momento tão importante e tão edificante na nossa vida, nossa caminhada. Fica conosco, portanto, hoje, e siga também conosco na próxima quinta-feira, e a partir de então outras pessoas estarão entrando também nisso. Deus abençoe. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite,
em seu perdão encontro paz. Graças a Deus, essa oportunidade, que não é tão corriqueira, a gente contar a própria história, a própria caminhada, nem sempre é tão fácil, mas, por outro lado, é também fascinante, porque recordar é viver, diz um ditado, né? Que é uma realidade, a gente revê tantas coisas que se passaram ao longo da caminhada, que sem dúvida alguma trazem seu resultado positivo. E eu quero aqui começar agradecendo a algumas pessoas que foram de fundamental importância para que pudesse mostrar e trazer aqui algumas imagens, por exemplo, que são necessárias para mostrar algumas coisas e que eu não tinha em mãos. Então, eu precisei lançar a mão de outros recursos, outras pessoas, para nos ajudar nesse sentido. Eu quero começar com o pastor Marcos Adriano Louveira, que é o secretário adjunto da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, que me indicou o irmão André Reinke, que é um historiador que contou a história da Convenção Batista Pioneira. Então ele disse, certamente o irmão André tem alguma coisa que você está precisando. E realmente consegui, com o irmão André, lá em Florianópolis, alguma coisa que eu precisava. Quero também agradecer ao Edwin, pela foto que enviou, o Rudy, e o Ilmo, que se empenhou em conseguir fotos mais antigas da nosso início lá em Santa Alta. Daqui a pouco vou entrar mais detalhes. E também Karine Stilner, que me enviou uma foto do pai, que tem muita coisa a ver na minha história também. Daqui a pouco a gente vai ver. Então tudo teve início bem distante daqui, pelo menos 3.300 quilômetros em termos de estrada, daqui até o local onde tudo começou. Também o tempo já vai longe, né? O tempo já é bem distante dos dias de hoje. Teve tudo início ainda na década de 50 do século passado. Então eu teria que retroagir pelo menos 64 anos, mais ou menos, para chegar onde nós tivemos esse início. Minha terra natal chama-se Camaquã, uma terra parecida como Camaquã, que é um município aqui da Bahia, mas Camaquã é um município do Rio Grande do Sul, que fica, a cidade de Camaquã, que está situada a 120 quilômetros depois de Porto Alegre, seguindo pela BR-116, rumo ao extremo sul do Brasil. E Camaquã é um município que conta hoje com cerca de 60 mil habitantes. Eu nasci, fui criado e vivi até os meus 19 anos no interior do município, num local chamado Santa Alta, ficava mais ou menos 30 quilômetros distante da sede do município. Portanto, lá foi onde eu nasci, onde fui criado, sendo eu o 7º filho de uma série de 13, portanto, mais ou menos no meio do caminho ali, dentre essa turma toda aí, né? O nosso irmãozinho caçula faleceu na primeira infância, nasceu com problema de saúde, não resistiu e foi, então, nos deixou logo, ainda bem no início da sua vida. E não havia naquele tempo fornecimento de energia elétrica na região. A iluminação, no caso, em casa noturna, era na base de lamparina, que funcionava alimentado por querosene para poder fornecer luz, né? Posteriormente, houve então um progresso, a família adquiriu um lampião que funcionava a gás, e esse já trazia então resultados mais avançados, representou um avanço da nossa caminhada aí. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu não digo cedo de manhãzinha, não é isso. Às vezes até isso também, mas principalmente em termos de idade. Eu talvez com 8, 9 anos de idade eu já comecei a fazer algumas coisas que estavam no meu alcance, né? Tanto eu quanto os meus irmãos, naturalmente também, todos começaram
ou nessa idade ou até mais cedo, conforme a situação, né? Eu frequentava a escola durante um tempo pela manhã e outro tempo à tarde, e sempre no horário oposto. Então eu ajudava a fazer aquilo que estava compatível com a minha idade, né? Ajudando ou no plantio ou na colheita de alguma coisa que era feita na lavoura, ou então também na olaria, onde nós tínhamos uma olaria que fabricávamos telhas e tijolos de barro, né? Então também ali a gente continuava então a trabalhar. E os deveres da escola, como é que eram feitos? À noite, à luz de lamparina, né? Então, esse era mais ou menos nosso dia a dia. E a gente sobreviveu dessa situação sem dúvida alguma. A minha família era ligada a uma denominação evangélica que, porém, não oferecia qualquer instrução, qualquer incentivo no sentido de estudo bíblico. Apenas os cultos, as celebrações normais, e às vezes mais ou menos uma vez por mês havia um culto. Então não havia esse ritmo que nós conhecemos hoje, nosso trabalho. E foi em função disso que Edwin, que é o nosso irmão, meu irmão no caso, o segundo de cima para baixo, ele e o nosso primo chamado Rudy, eles começaram a frequentar ou a ouvir uma programação radiofônica aos domingos pela manhã. Uma programação que a primeira Igreja Batista de Porto Alegre mantinha na emissora chamada Rádio Clube Metrópole. A programação chamava Voz Missionária. Então eles ouviam essa programação, ouviam inclusive na casa do primo, porque lá em casa não tínhamos rádio receptor na época, ainda não tínhamos evoluído para ter um rádio em casa, né? Mas Edwin se deslocava nos domingos pela manhã até a casa do primo Rudy, e lá então acompanhava essa programação. Eu tenho até aqui essa foto está muito cedo ainda, não, você está adiantando aí. Eu quero a foto isso aí, eu quero essa daí. Essa é uma foto tirada do estúdio da Rádio Clube Metrópole, né, onde no fundo deve ser o irmão Siegfried Silz, que era o âncora do programa, e do lado mais à frente, o pastor Obadias de Alcântara, que, segundo me consta, era o que trazia as mensagens nessa programação. Eu o conheci depois pessoalmente, numa certa ocasião. Ele era da região de Campos, do Rio de Janeiro, mas estava em Porto Alegre naquele tempo, e então ele servia junto com o irmão Siegfried Silz, que era o âncora do programa, fazendo então essa questão funcionar. Então, veja bem, eles ouviam essa programação e, atendendo a uma solicitação do programa, que diz assim: escreva uma carta e tal. E aí Edwin teve essa iniciativa, e segundo ele mesmo diz, despretensiosa, escreveu uma carta, claro, naquele tempo à mão mesmo, não tinha outro recurso, né? E enviou essa carta para o endereço dado, né? Bom, vamos escrever porque estão pedindo que se faça isso, então vamos atendê-los. Só que ele não teve essa resposta, digamos assim, sem atenção, não. A carta foi, da parte dele, despretensiosa, mas o outro lado, que recebeu a carta, respondeu a carta. E a carta veio com a resposta com uma pergunta: vocês aceitariam a visita que a igreja pudesse talvez enviar para aí? Nosso local ficava a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre, né? 120 até a sede do município, mais 30 dali para o interior. Vocês aceitariam
se nós enviássemos alguém para visitar o local onde vocês estão aí e tal, eu creio que, eu não acompanhei isso muito de perto, mas eu creio que deve ter demorado um pouco para dar essa resposta. Por várias razões. Primeiro, hospedariam aonde? Quem fosse lá. Segundo, local de reuniões. Não teria. Em primeiro tempo, não teria. E aí entra então a figura do primo Rudy, que filho da nossa tia, que morava ali na nossa região também, onde exatamente eles ouviam a programação de rádio. Agora sim, eu quero botar essa foto dos dois pioneiros aí. Tem aí o primo e o Edwin, que é meu irmão, o primo Rudy, o Edwin é meu irmão, os dois pioneiros que foram, digamos, os protagonistas de tudo que começou lá em Santa Alta, lá em 1958, mais ou menos por aí. 1958, portanto, tem bastante tempo já, né? Esses dois estão, pela graça de Deus, vivos até hoje. Edwin mora há muitos anos no Rio de Janeiro, onde se fixou lá nos anos 60 ainda, até hoje está lá. E o Rudy continua lá em Camaquã, não mais em Santa Alta, onde nós começamos o trabalho, mas próximo à sede do município, onde está lá numa fazenda de propriedade do seu filho, Elgar, onde eles cuidam ou produzem lá leite e fornecem para a região lá. E tem na fazenda lá uma série de represas, de açudes, onde tem peixes, e de vez em quando eu vou lá, eu tento pescar alguma coisa. Nem sempre tenho muita sorte, mas a última vez que eu estive lá, eu deixei lá uma traíra marcada, deixei lá para a próxima vez, quando eu for, eu vou ver se ela está por lá ainda, viu? Vai estar bem maior, certamente, né? Então, não poderia deixar de homenagear esses dois ilustres pioneiros desse trabalho. Dada essa atitude não pretensiosa de Edwin de escrever a carta, é que começou a atividade a funcionar ali. Eu quero que se mostre uma outra foto aí, do camarada que foi lá nesse motorhome. Depois evoluiu, mas esse era o motorhome. Que funcionava como uma capela ambulante e também a casa do casal ou família do missionário, pastor Ross Treumann, que viajava com isso. Foi o primeiro que chegou então na nossa região lá, em resposta à carta que Edwin mandou, né? E tal. Então começou esse trabalho lá. E eles foram então nessa primeira vez, depois foi uma segunda vez, foi uma terceira vez, já foi crescendo, e daqui a pouco houve um grupo de decididos que queriam também, pediram batismo, foram batizados, e isso ainda em Porto Alegre, se realizou esses primeiros batismos da Igreja Mãe, em Porto Alegre, e fomos levando aí. Eu tinha nessa ocasião 12 anos de idade, e comecei então, desde então, a participar dessa programação, sim. Embora não participei dos primeiros grupos de novos crentes que foram então batizados, isso aconteceu mais adiante. Tem uma outra foto aí, que eu queria mostrar. Aí, ó, esse é o motorhome de hoje, né? Então, mudar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho essa questão aí e tal, mas esse é o que se tem hoje por aí. Naquele tempo era aquele outro que nós mostramos primeiro. A foto seguinte, por favor. Essa foto seguinte é uma também do missionário outra vez, que tinha esse boneco que ele chamava de Zequinha. Ele é ventríloco, então ele distraía a criançada com esse Zequinha. Fez muito sucesso o Zequinha na época lá, sem dúvida alguma. Mais uma foto, por favor. Aí, no fundo, é a casa onde começou o trabalho, as primeiras reuniões. O salão que havia nessa casa, que era a casa da tia, que morava ali, tinha na ponta à direita tinha um comércio, e havia um salão razoavelmente, então começou-se a ter as reuniões nessa casa, né? Esse é um primeiro grupo, creio eu, da primeira EBF que se realizou lá. Agora, eu tenho um trauma aí que eu nunca participei de uma EBF.
Eu não sei aí se era porque já era fora de idade, já estava muito grande para a EBF, ou se tinha que trabalhar, não sei, não me lembro bem qual foi a situação, mas eu sei que não fui mais classificado para participar da EBF não, porque estava fora de contexto. Mas essa foi uma situação muito interessante. Tem mais uma aqui de um outro grupo também, aí já na frente do templo construído. Aí sim, aí já mais adiante, bem mais adiante essa foto aí. E na confecção, fabricação desses tijolos que foram usados aí e das telhas que estão cobrindo o telhado, eu tive participação, com certeza. Tanto na fabricação, como no transporte, como enfim, estamos aí nessa... sem dúvida nenhuma... suor nisso aqui. Bom, aos 16 anos, 15, 16 anos, mais ou menos... Arno, só um pouquinho. Todo esse processo aí, esse período aí que você está mostrando, foi mais ou menos quanto tempo? Desde quando o Edwin mandou uma carta e que a resposta chegou... Ok. Bem, a resposta chegou mais ou menos em seguida. Então, isso foi, creio eu, em 58, Sim. Que começou esse primeiro contato. E aí, então, já nos anos seguintes, aconteceu isso aí. Quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha cerca de 15, eu fui batizado, mas até eles, vários outros já foram batizados, sim, grupos outros, sim. né? E se reuniu na casa de alguém? Nessa casa que apareceu aí. A primeira foto anterior. Temos no fundo, tem uma casa que não parece muito claramente aí, mas há uma casa aí, atrás do grupo. Sim, ali sim. havia, bem atrás do grupo, havia o salão onde as reuniões aconteciam. Viu? Casa da tia Rosa. Viu? Esse é o caminho. Por vários anos isso aconteceu, né? Que as reuniões eram ali. Até que se construiu no outro lado da rua, da estrada, no caso, passava ali, no outro lado da rua se construiu então o templo, que até hoje está lá. Eu tenho feito, não sei se o cara que cuida da construção está aí, seria interessante se ele visse essa construção. Eu tenho dito o seguinte, eu creio que não tem um saco de cimento que se gastou naquela construção. Hoje, para fazer qualquer coisinha, se teve 2, 3 sacos de cimento, já tem que ter, né? Lá era de outra forma que se fazia. Então, eu participei do grupo de batizandos quando eu tinha mais ou menos 15 anos, aproximadamente por aí. Meus pais também foram batizados nesse mesmo dia, juntamente com outros, mas esse foi um batismo já realizado, então, lá mesmo. Eu creio que se não estou enganado, foi o primeiro dos batismos realizados, não mais em Porto Alegre, mas sim já no local. A equipe da igreja de Porto Alegre foi até lá e realizou então os batismos. Numa tarde, ao ar livre, e a temperatura não estava muito boa, não. Estava frio, me lembro disso, mas foi bem marcante, né? O frio às vezes ajuda também a lembrar certas coisas, né? Quando eu tinha lá meus 17 anos, eu fui já eleito para ser eles chamavam lá de superintendente da Escola Bíblica Dominical. É o diretor-geral da Escola Bíblica Dominical. Bom, é um grupo, é uma congregação? Sim, é uma congregação, mas com porte de igreja, porque nós chegávamos assim aproximadamente a 100 pessoas reunindo lá naquele período. Então já não era tão pequeno assim. Eu realmente fui assim, jogado dentro de uma piscina de água funda sem saber nadar. Mas tinha que caminhar por aí, né? E foi mais ou menos nesse tempo também que eu tive a convicção de que eu deveria me preparar para o ministério. Embora eu não tivesse qualquer condição ainda, não tinha idade, menor ainda, então não tinha muita decisão a tomar também, então foi necessário aguardar mais um tempo, né? E outra coisa, naquela região não havia curso além do primário, o que hoje acho que corresponderia ao Fundamental 1. Não tinha mais nada além disso. Isso naturalmente teria dificuldade para ingressar no seminário, teria que continuar estudando. Isso não seria possível lá. Isso então naturalmente me levaria a morar em outra cidade, pelo menos talvez, e a melhor forma que seria na época, se conseguiu encontrar, foi Porto Alegre,
para então dar continuidade aos estudos lá. Então passou-se mais algum tempo, e quando eu estava então com 20 anos incompletos, no ano que completaria 20 anos, 1966, eu então transferi a minha mudança para Porto Alegre. Deixei para trás lavoura de batata, de feijão, de arroz, de milho. Deixei para trás o volante do trator, a junta de bois que puxava o arado para arar a terra. E por que não mencionar também, deixei para trás o Tupi, um cachorrinho que não me obedecia, que me irritava muito. Também ficou para trás. Tudo mais porque havia tomado uma decisão. Em função da decisão, essas coisas ficaram. E foi preciso então caminhar para frente. Porto Alegre, cidade grande. Da roça para a cidade grande. Isso naturalmente representa muita coisa. Bom, a minha adaptação a essa nova realidade não foi tão difícil por duas razões. Uma, porque uma das minhas irmãs, a Nilza, minha irmã mais velha, já morava na cidade em Porto Alegre. Já residia lá. E outra porque durante esse tempo em que grupos iam da igreja visitar o trabalho em Santa Alta, então eu tinha algum conhecimento com algumas pessoas ligadas à igreja por causa desse tempo de visita que acontecia, né? Agora, quando eu chego em Porto Alegre, então acontece uma coisa bem interessante. Eu encontro lá um moço que nunca tinha ido a Santa Alta, nunca participou de nenhum grupo, mas que se tornou aquele amigo mais chegado que um irmão. Os irmãos ficaram, não vieram comigo, e esse rapaz chamado Bruno Vicente Stilner, que aprove a Deus chamá-lo para a glória recentemente, não está mais aqui conosco nesse mundo, mas ele se tornou aquele amigo. Como eu disse, eu não o conhecia até então, conheci vários outros, mas ele não. E se tornou aquele sujeito assim, muito próximo, muito chegado, digamos assim, tomando o lugar do irmão que não veio. O irmão que não veio seria Baldino, que era muito próximo a mim, irmão 2 anos mais velho que eu, que a gente tinha muita parceria nas realizações, nas caminhadas que a gente fazia lá enquanto jovens e adolescentes ainda, né? Então, eu queria só citar esse fato aí. Não sei se está disposto, a foto dele também está por aí. Se é possível colocar na tela a foto de Bruno para uma homenagem póstuma que eu quero prestar a ele nesse sentido aqui. Ele estudou, fez engenharia operacional, que se formou em engenharia operacional. Posteriormente fez teologia, tornando-se pastor. Casado com Nilza. Nilza é filha de minha prima. Então, acabou passando a ser meio que parente da gente também, né? E Bruno é esse sujeito simpático aí que na época estava lá e aconteceu tudo isso. Nós queremos muito agradecer a Deus e a Ele, né, por tudo que foi feito. Deus o chamou à sua presença há tempos atrás, agora, pouco tempo atrás e tal. Agora, depois de estar um tempo já em Porto Alegre, algo assim meio inusitado aconteceu. O programa A Voz Missionária, que deu início a tudo lá, tempos passados, estava ainda, foi mantida. A igreja de Porto Alegre mantinha esse programa, a sua edição semanal era mantida. E nesse tempo, quem era responsável pelo programa chamava-se o irmão Paulo Bigovait. Ele me parece que, não sei muito bem agora com certeza, mas me parece que ele era uma espécie de interino. Assim, a impressão, pelo menos, que eu faço disso aqui, me parece que o responsável tinha sido, pelo menos até então, um outro irmão chamado Alberto Keller, que, por qualquer razão que eu desconheço, não pôde continuar, e Paulo, então, era o interino nesse tempo e tal. Mas aí um belo dia desses aí, o irmão Paulo me disse assim, venha comigo
vamos até lá a emissora para você conhecer como é que funciona a emissora por dentro. Né? Como é que o programa de rádio funciona e tal. Eu não tinha a mínima ideia o que estava na cabeça dele, no que ele estava imaginando que queria acontecer. Não tinha. E como não estava fazendo nada, nada me impedia, eu fui com ele até o estúdio da Rádio Clube Metrópole. O programa era feito ao vivo, né? E ele levava debaixo do braço uns 2 ou 3 LPs e algumas mensagens impressas que estavam na sua mão. Então, vamos lá. Eu tô lá com ele. Começou lá o programa, começou a parte inicial lá e tal, fez a abertura, estou vendo tudo o que está acontecendo. E num dado momento, o irmão Paulo chega para mim e diz assim, enquanto está tocando uma música, que eu não me lembro, deve ter sido Luiz de Carvalho ou Feliciano Amaral, provavelmente, não sei. Num dado momento, o irmão Paulo chega para mim e diz assim, quando acabar a música, você senta nessa cadeira aqui e me deu um texto impresso, né, e lê essa mensagem aí. Senta aqui, fica aí. Quando vai acender uma luz, você começa a ler perto do microfone, viu? Esse foi o meu batismo no programa de rádio, viu? Mais uma vez, jogado dentro da piscina de água profunda, né? Mais tarde, mais adiante, eu passei a ser o responsável pelo programa. Passei, então, durante um bom tempo, sendo responsável pela programa Voz Missionária, que ficou, então, sob os meus cuidados mais adiante. Então, não sei se o convite dele já tinha isso em mente ou não, até nunca perguntei a ele. É bem possível que isso já estivesse lá confabulado nesse sentido. Agora, nesse tempo, acontece alguma coisa aí que envolve também o querido Bruno Stilner. Bruno Stilner tinha umas ideias mirabolantes, fantásticas. Ele é fantástico em ter ideias. Agora, algumas eram um pouco difíceis de realizar. Viu? E um dia, já bem, esse programa, nesse tempo, o programa era feito 9 horas da manhã, salvo engano, 9 horas da manhã, uma coisa assim. Aos sábados. Num dia, sexta-feira à noite, já à noite, Bruno chega e diz assim, vamos fazer uma caminhada. Para onde, Bruno? Lá para a Praia da Florida. Sabe o que fica a Praia da Florida? É no Rio Guaíba, lá do outro lado, né? Que dá mais ou menos 35 a 40 quilômetros. Caminhada. Nós passamos a madrugada toda caminhando. Eu, ele e mais outros 2 que se voluntariaram também, foram nessa caminhada conosco lá, né? Salvo engano, se eu não estiver errado, Arno Nartigal e Gastão Nartigal, uma dupla também que topava essas paradas. Passamos a madrugada toda caminhando para chegar nessa Praia da Florida, lá pela manhã, ao clarear do dia. E eu tinha um programa para realizar. Aí, qual foi a solução? Pegar o primeiro ônibus e volta. E o ônibus era parador, não era direto, né? Torcendo para que chegasse em tempo para eu dar ainda condições de pegar os LPs e o programa, para fazer o programa funcionar naquela manhã. Graças a Deus deu tudo certo. Mas imagina o cansaço, né? Sem dormir, para a noite toda andando, chegando na Praia da Florida, para de lá voltar correndo para fazer a programação de rádio. Mas Bruno tinha essas ideias fantásticas, né? Que às vezes dava um pouco de dificuldade para resolver, para realizar, mas a gente fazia. Esse era o nosso querido Bruno Stilner. Então, se você voltar àquela foto do estúdio, essa foto não estou eu que estou ali, aquela outra turma aí. Mas eu, então, ocupei essa cadeira durante algum tempo. Uma dessas cadeiras eu tive a oportunidade e o privilégio de participar dessa programação e estar à frente desse trabalho que deu início ao nosso trabalho lá em 1958, por causa desse programa. Isso que eu queria que vocês estivessem bem atentos, como pequenas coisas podem ser muito importantes. Uma carta despretensiosa que Edwin escreveu.
eu vou escrever porque estão solicitando, mas talvez nem chegue lá. E a carta chegou, foi respondida e a situação deu no que deu. E voltando à questão da programação radiofônica e com a nossa questão em Santa Alta, nossa região lá, é necessário que eu faça registro da captação de uma outra emissora chamada HCJB, de Quito, Equador, que chegava também através das ondas curtas da rádio, de rádios, chegava e era captada, portanto, e essas programações eram ouvidas, ou programações fundamental importância para a formação, conhecimento bíblico para a nossa família. Então, nós, como disse, ouvíamos essas programações através de um rádio, não tinha energia elétrica, esse aparelho era movido a uma bateria 6 volts, é o recurso que havia. Alguns da vizinhança já tinham rádio movido a pilha, mas no nosso caso era bateria 6 volts mesmo. Como não havia essa energia elétrica, então tinha que ter essa... E também não podia deixar de citar um outro programa chamado Palavra da Vida. Palavra da Vida, uma programação sábados à noite, através de uma rádio, uma emissora de São Paulo. Esse programa era transmitido para... Então, e nós também captávamos lá e nós ouvíamos. Eu creio que eu estaria exagerando se eu dissesse que minha família e eu fomos conquistados ou somos frutos de trabalho radiofônico. Mensagem que chegou através de rádio. Vez que televisão na época não tinha ainda muito alcance nesse sentido, mas rádio tinha, como até hoje continua tendo mais alcance do que nós podemos imaginar. Nós somos fruto, portanto, até a minha decisão de seguir Jesus Cristo foi numa dessas noites de sábado, após ouvir o programa Palavra da Vida, que eu tomo uma decisão no sentido de seguir Jesus Cristo. E, como disse, já repito aqui, a carta despretensiosa que Edwin mandou resultou nisso tudo. Que hoje a congregação tornou-se igreja, está lá hoje na sede do município, em Camaquã, a primeira igreja batista pioneira de Camaquã, embora o trabalho em Santa Alta continue, na congregação continue lá, existindo ainda, e mais de 2 dezenas de pessoas já saíram desse trabalho, ou para o ministério pastoral, ou para alguma ação missionária em algum lugar. Somente a partir de uma carta escrita à mão e enviada para esse programa. Uma coisa insignificante. Uma coisa insignificante. Rock Schneider é um sacerdote da Igreja Católica Romana e escreveu um livro com o título O Valor das Pequenas Coisas. Ou das coisas pequenas, não me lembro se O Valor das Pequenas Coisas. Bem interessante esse livro, está disponível acho que na Amazon, assim. Muito interessante esse livro. Então, pequenas coisas que às vezes achamos que são insignificantes, que não vão fazer diferença alguma, podem fazer muita diferença. Podem fazer muita diferença. Veja a extensão de tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, domingo passado nós tivemos Jonatas falando nesse espaço aqui. Jonatas é nosso filho. Ou sei, no domingo retrasado, Guilherme. Então, são consequências de um trabalho, de uma carta escrita lá em 1958 para o programa Voz Missionária lá em Porto Alegre. Uma coisa insignificante, mas é nessas pequenas coisas que Deus pode operar. Então, não julgue pequeno demais o que você está fazendo. Que você não sabe medir, não consegue medir o resultado que isso pode alcançar. Então, Edwin, muito obrigado pela sua iniciativa
pelo seu empenho, pelo que você começou a fazer. Obrigado, Rudy, pelo seu empenho juntamente com o Edwin para que tudo aquilo se realizasse e começasse a funcionar lá no início. Digo a vocês dois porque vocês foram, aliás, não são os protagonistas de tudo isso que estamos vendo aqui hoje. Ok. Então a minha permanência em Porto Alegre se estendeu até 74. Não era para ser tanto, mas nesse meio tempo, nosso pai teve problema e veio a falecer. E veio estar hospitalizado em Porto Alegre durante algum tempo. Ele faleceu com menos de 60 anos de idade. Faleceu no ano que completaria 60 anos. Por causa de uma questão lá, houve isso aí. Isso fez com que eu perdesse o ano letivo naquele ano. Dado da dedicação, a questão dele lá, então eu acabei perdendo o ano letivo. Em função disso, então, retardou um pouco mais a minha saída de Porto Alegre para o seminário, mas, finalmente, em 1974, eu ingressei no Seminário Teológico do Sul do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, né? De lá eu saí em 1977, são 4 anos de estudos no seminário, quando então concluí o curso de bacharel em teologia. Agora, no final do primeiro ano, lá em fim de novembro, dezembro, eu participei de um projeto da Junta de Missões Nacionais chamado Transtotal. Transtotal por causa da Transamazônica. Porque foi lá na Transamazônica esse projeto foi realizado. 2 fotos aqui de um pouco de como era a Transamazônica naquele tempo. Já havia assentamentos, colonos já estabelecidos, já começando a sua trajetória, e o projeto da Junta era justamente fazer evangelismo com esses recém-assentamentos feitos ali, colonos recém-assentados. Foi o que eu participei eu participava de uma equipe num certo trecho das imediações de Marabá, onde nós então tínhamos durante o dia visitando as famílias e à noite em alguma das casas fazíamos então uma reunião, um culto, etc, etc. Ao longo dessa estrada, a cada 500 metros havia um novo colono assentado aí, uma nova família. 500 metros de frente por 2.000 de frente a fundo. Você vê aí, se vocês são bons na matemática, vocês podem ver quanto dá de área isso aí, né? Por ocupante. A cada 500 metros, de um lado e de outro da estrada, havia um morador. Né? Então, é assim que funcionava desde aquele tempo lá. Eu não sei como é que está... Eu agradeci no início, mas esqueci de agradecer a Kaique, que me providenciou essas fotos aí maravilhosas. Então, eu não sei... De hoje, não, hoje já deve estar diferente disso aí. Não deve ser mais dessa forma. Mas a extensão da Transamazônica é de 4.200 metros. 4.200 quilômetros. 4.200 quilômetros. 4.200 metros seria pouco, né? 4.200 quilômetros. Né? Então, a gente ficou lá num trecho razoavelmente curto, dado essa extensão toda, né? Mas cada equipe tinha a sua meta a cumprir, como a nossa também tinha, então se durou mais ou menos uns 20 dias que eu passei, então foi enriquecedora essa experiência, maravilhosa essa experiência na rede, foi aí que aprendi a dormir na rede. Foi aí que eu aprendi a dormir na rede. Então, eu tenho muito a agradecer a uma pessoa chamada pastor Marcelo Ramos Tenório Cavalcante, pastor da Igreja Batista Calvário, ou do Calvário, se não me engano, lá em São Cristóvão, perto da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Essa foi a minha igreja, onde durante o meu curso seminário, eu pude, digamos assim, desenvolver a parte prática
no seminário, a gente tem a parte teórica, as aulas, e na igreja, então, a oportunidade da parte prática. E pastor Marcelo me deu muita oportunidade, um homem de visão nesse sentido. Eu agradeço muito a ele. E quando finalmente eu concluí o meu curso no seminário, propriamente dito, então sim que ingressei no ministério propriamente dito, na Igreja Batista Emanuel, em Panambi, no Rio Grande do Sul. Isso lá no dia 18 de fevereiro de 1978. Jussara e eu estávamos noivos, mas Jussara ainda estava concluindo o seu curso na Faculdade de Psicologia. Então, eu fui a Panambi, bonito, solteiro e feliz, né? Casamos em janeiro de 1979. Em 1979 nós casamos. Bom, aí eu fiquei bonito, solteiro e muito mais feliz ainda, né? Então, casado, desculpa. Sou dito casado, A igreja Emanuel em Panambi, até então, tinha basicamente seu trabalho na língua alemã. Esporadicamente havia cultos em português domingos à noite, mas a base do trabalho era em língua alemã até então. Com a minha chegada, esses trabalhos à noite foram então permanentes, né, e regulares. Todo domingo à noite a gente tinha a programação em português, nesse caso, né, essa questão. A igreja tinha lá uma programação radiofônica e, evidentemente, eu fiquei responsável por esse programa radiofônico da igreja em Panambi, a partir da minha chegada. Eu permaneci na Igreja Emanuel até março de 83, quando assumi o pastorado da primeira Igreja Batista em Santo Ângelo, a mais ou menos 100 quilômetros de Panambi, onde permaneci até junho de 1984. A igreja em Santo Ângelo tivera, no passado, um programa radiofônico que estava suspenso e que nós reativamos nesse período, também ficando então responsável por essa programação nessa igreja. E em julho de 1984, eu assumi o pastorado da Igreja Batista em Jaguaquara, na Bahia, onde eu permaneci até fevereiro de 96. Quase 12 anos, portanto. A igreja de Jaguaquara, uma igreja histórica, e desnecessário seria dizer que a adaptação mútua das culturas da igreja e, no caso minha, Jussara nem tanto, que é do Rio de Janeiro, é um pouco menos não chocaria tanto, né? Mas também tinha algumas dificuldades. Mas essas dificuldades, diferenças culturais, não impediram o avanço do trabalho, não impediram que o trabalho pudesse ser desenvolvido. Na cidade não havia emissora de rádio. Ao longo do tempo, um comerciante da cidade, chamado Sr. Ítalo, conseguiu lá resolver a situação e conseguiu, então, e se instalou na cidade uma emissora de rádio. Passou a ser chamado Rádio Vale Aprazível. Rádio Vale Aprazível. Até hoje não sei por que esse nome, mas esse é o nome. A data marcada para a inauguração dessa emissora, dessa rádio, foi um sábado à noite, fim da tarde, tipo assim, 6 horas. A inauguração da emissora. No domingo de manhã, às 8, estava no ar o programa da igreja. Menos de 12 horas depois da inauguração da rádio, o programa Voz da Cruz estava no ar. E que eu tive o privilégio de manter na direção enquanto eu permaneci em Jaguaquara. Voz da Cruz nasceu junto com a emissora. E depois de algum tempo, nós tivemos também a transmissão dos cultos de domingo à noite ao vivo. Viu, técnica aí? Em Jaguaquara nós fazíamos isso. Culto transmitido ao vivo pela rádio, a emissora de rádio. Viu? E funcionava. Até um caso bem interessante, que havia um
um local lá no interior do município, onde o pessoal fazia questão de ouvir o culto transmitido pela emissora de rádio. E o pessoal lá está jogando sinuca num bar, né? Jogando sinuca, sem camisa, tomando lá sua aguinha e tal, jogando sinuca e tal. Quando entrou o programa, botou a camisa para ficar acompanhando a programação da rádio. Então, tínhamos uma expansão muito interessante isso já nos tempos de Jaguaraquara, nos anos 80, início dos anos 90, isso funcionava assim. Depois, com a ajuda, juntamente com o doutor Lorival Essa Gomes, nós pleiteamos junto à emissora e conseguimos, no sábado à noite, 2 horas de programa musical, onde nós tínhamos, então, música erudita, que envolvia música clássica propriamente dita, mas também música de cunho evangélico cristão. Quando deixei Jaguaraquara, direta ou indiretamente, nós ocupávamos 4 horas semanais na programação da rádio local. Estávamos, digamos, envolvendo a igreja e tal, 4 horas por semana era a nossa participação na rádio local. A cidade de Jaguaraquara, conquanto não seja uma cidade de grande porte, tem os seus bairros, né? Para quem já conhece lá já sabe. Isso nos trouxe uma dificuldade para a igreja, porque não havia na cidade transporte coletivo e a maioria dos irmãos não tinha transporte particular. Então, quem morava nesses bairros mais distantes, quando vinha para as reuniões domingo à noite, na volta tinha dificuldade para levar a criança que já estava dormindo. Então tinha dificuldade nessa questão. O que nós criamos então em Jaguaraquara? Criamos 8 frentes missionárias, 5 frentes missionárias em 5 bairros da cidade, dos mais distantes. Então, quando fizemos isso, onde os trabalhos funcionavam também, então nenhum membro da igreja tinha mais do que 500 metros da sua casa, ou até a sede da igreja, ou até um desses pontos na cidade. Então, resolvemos a situação assim. Aí teve também, dar graças à cooperação do querido pastor Manuel Simeão da Silva, já um pastor aposentado que ficou morando em Jaguaraquara, estava lá e que nos ajudou muito nesse sentido, nessa visão, nesse desenvolvimento dessa centão. Então, se retornar para casa era um problema. Aí deixou de ser porque havia possibilidade de estar próximo da sua casa de alguma forma, né? Havia, além dessas frentes missionárias, outras 3 frentes missionárias fora da cidade, ou seja, então, no total, 8 frentes missionárias que a igreja tinha. As fora da cidade eram atendidas por um casal de missionários americanos que ainda residia em Jaguaraquara, casal esse que veio e passou no Brasil mais de 35 anos, se não me engano, teve e criou seus filhos no Brasil. Eles ainda moravam em Jaguaraquara nessa época, e eles eram responsáveis por essas congregações fora da sede do município. Dr. Jerry e Francis Smith, que tínhamos então esse privilégio de contar com a sua participação naquele período. Então, quando havia 5 domingos no mês, que de vez em quando o mês tem 5 domingos, né? Então, quando acontecia 5 domingos no mês, do 5º domingo, nós reuníamos todo mundo na sede. As congregações, frentes missionárias, vinham todo mundo para a sede para uma concentração, para a celebração da ceia e almoço em conjunto. Essa era a nossa forma de estarmos, digamos assim, de alguma forma, esse convívio que tinha que acontecer. Agora, em fevereiro de 96, aí sim, deixando o Jaguaraquara, eu assumi a função de secretário executivo da Convenção Batista Baiana. Essa função eu exerci até fevereiro de 2002. Foram 6 anos diante desse trabalho. E aqui também outro grande desafio. Embora eu já tivesse mais de uma década na Bahia, mas eu não conhecia a Bahia. Que eu venho de outra região do país. Então, conhecia alguma coisa na Bahia, mas não bom, conheço o Estado. E, então, foi aí uma questão muito, muito difícil de um lado, mas gratificante por outro. Tive a oportunidade, portanto, de conhecer
digamos assim, a grosso modo, a Bahia toda. Não vou dizer em detalhes, porque em certas cidades eu não fui, que são 400 e tantos municípios, não foi possível visitar todas as cidades, todos os municípios. Mas, de uma certa forma, eu conheço as regiões da Bahia como um todo, sei as distâncias e tudo mais. Na época, conhecia também os buracos das estradas, hoje não. Mas hoje nem tanto, mas naquela época conhecia onde havia estrada ruim e uma estrada boa, né? Então, sempre foi muito gratificante, principalmente visitar as frentes missionárias que a convenção mantinha das cidades onde não havia uma igreja batista ou às vezes não havia igreja evangélica alguma. E nós temos até, salvo engano, até hoje alguns municípios sem trabalho batista ainda, né? Depois desses 6 anos, eu exerci por cerca de 2 anos a função de promotor da Junta de Missões Mundiais aqui na Bahia. Contatos que eram feitos, que a Junta das programações campanhas que a Junta exercia e fazia, então fez essa divulgação, né? E fui também pastor efetivo da Igreja Batista da cidade, que na época se reunia ali nas proximidades do Farol da Barra, aqui em Salvador, e concomitantemente foi pastor interino de 2 igrejas na chamada Ilha de Itaparica, sendo que as referidas igrejas estão no município de Vera Cruz, não estão naturalmente em Itaparica, mas como a ilha é chamada de Itaparica, o município ali logo chama de Vera Cruz. São, respectivamente, as igrejas batistas Oceânica e a primeira igreja batista em Barra Grande. Durante algum tempo, até que chegou um pastor efetivo, eu fiquei como pastor interino lá. E no dia 11 de dezembro de 2004, eu assumi o pastorado da Igreja Batista Pérola dos Mares. A caminhada, então, está terminando aqui agora, né? Daqui para frente, não sei, essa história não está contada ainda. Mas aqui, estamos aqui desde 2004, quando o pastorado dessa que nos mantém aqui até esse momento. Então, temos muitos motivos para dar graças a Deus por essa caminhada, caminhando com o Mestre Jesus Cristo. Eu espero que de alguma forma isso tenha estimulado alguém, talvez a pensar em escrever um pouco a sua própria história. Que todos nós temos uma história, não temos? Que Deus nos abençoe. Essa foi a primeira parte dessa nossa participação nesse sentido. E a partir de então, outras pessoas nas quintas-feiras à noite estarão participando, trazendo a sua experiência da sua vida, do seu encontro com Cristo e a vida, como é que passou a ser e transcorrer após esse encontro. Que Deus nos abençoe. Se você puder, compartilhe com outras pessoas o conteúdo dessa programação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque em Ti nós começamos uma nova vida, por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos entender claramente os Teus projetos e objetivos nessa caminhada. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.